Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 9 de novembro de 2019, segundo vídeo do dia, e vamos abordar aqui o jogo referente à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, CSA e Vasco da Gama, que vai ocorrer amanhã no Rei Pelé, às 19 horas. O Vasco, já digo de antemão, é obrigação vencer. Não considero empate resultado bom. O Vasco tem que voltar para o Rio de Janeiro com uma vitória. O Vasco, que não vence há 4 jogos, está a 6 pontos da zona de rebaixamento, é obrigado a vencer. O Vasco tem que vencer para conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. É o mínimo que a gente espera. O Vasco é gigante. Outra coisa, o Vasco tem que vencer para dar uma resposta a este presidente do CSA. No primeiro turno, o senhor Rafael Tenório falou várias bobagens, usando o nome do Vasco, falando que o Vasco era um sério candidato a cair para a segunda divisão, vendeu um mando de campo para o Flamengo no primeiro turno. Então, eu estou torcendo muito pessoalmente para o CSA ir para a segunda divisão. O Vasco tem que vencer amanhã. E que seja um treino para o Vasco poder vencer o Flamengo na próxima semana. É o que eu espero. Já disse aqui, é obrigação vencer esses 2 jogos. Não interessa se o time é fraco, se o time é bom, ou se há arbitragem ou não. É Vasco da Gama e tem que vencer. Se entrar em campo como o Vasco da Gama, os árbitros vão cagar para marcar alguma coisa contra o Vasco. Então o respeito começa jogando futebol e é o que a gente exige. Obviamente, a gente vai ficar de olho aqui na arbitragem do Rodrigo D'Alonso Ferreira, lá de Santa Catarina. Vamos cobrar uma arbitragem justa, honesta, mas se o Vasco entrar como o Vasco, é difícil de roubar o Vasco. Não há mais espaço para vitimismo. E a minha inscrita, a Cláudia Maria, ela me questionou. Ela falou: Alexandre, cadê esses postulantes a presidente do Vasco que não lutam pelo Vasco da Gama? Ninguém fala nada de arbitragem. Cadê o senhor Júlio Brandt? E eu vou além, Cláudia. Cadê o Levenciano? Cadê o Euriquinho? Querem fazer guerra nos bastidores de política do Vasco, mas ninguém representa o Vasco da Gama como tem que representar. Já não basta esse presidente aí que é medíocre, que não tem capacidade nenhuma, o senhor Alexandre Campelo. E com relação à arbitragem, tem que ficar atento, porque o Vasco ele tem um histórico de ser prejudicado em jogos envolvendo o CSA. Os mais novos não conhecem a história, mas em 1984, o Vasco jogou lá no Espírito Santo contra o CSA. O Vasco foi furtado. O Vasco perdeu por 2-0. Um pênalti bastante duvidoso que o juiz deu do goleiro Acácio no atacante lá do CSA. Depois inventaram um gol a favor do CSA, onde o Acácio teria pego uma bola dentro do gol. Lamentável. E o caso mais recente foi contra o CSA
no jogo, no primeiro turno. Não sei por que foi lá pro Kleber Andrade, por causa de refletor, e a iluminação ficou uma merda, não resolveram. Essa iluminação do Vasco está horrível, que o juiz não deu um pênalti a favor pro Vasco da Gama. Ridículo. Então a gente vai estar cobrando sim a arbitragem, mas isso não pode servir de pretexto, de pressuposto, requisito para o Vasco da Gama fazer uma partida medíocre. A gente pega o scout do Vasco, é vergonhoso. E tem gente que fala que o Vasco da Gama é bem treinado. Luxemburgo pegou o Vasco na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos na 32ª. O Vasco tomou 37 gols em 31 rodadas. Mais de um gol por partida. O Vasco fez apenas 28 gols, um a menos. Não chega a dar um gol por partida. Isso é vergonhoso, isso não é Vasco. Então a gente vai cobrar aqui, e eu espero que o técnico Vanderlei Luxemburgo não seja medíocre ao escalar a equipe. A gente não vai poder contar aí com Castan e com Marrone, que foram dois irresponsáveis que forçaram o cartão sim, principalmente o Castan, forçou o vermelho, um jogo que o árbitro queria complicar e ele ficou batendo boca de propósito com o juiz, um inconsequente, que também não vai poder jogar contra o Flamengo. O Vasco ganha aí Richard, Raul, para o técnico Vanderlei Luxemburgo poder escalar a equipe. O Erley também se recuperou de uma lesão. É opção para o banco. Vamos ver. Eu espero que o Vasco não venha com 3 volantes para essa partida, porque é sacanagem. É sacanagem. O CSA levou 44 gols neste campeonato brasileiro. Eu não vou aceitar aqui o Vasco jogando de forma medíocre como jogou com o Avaí, uma das piores equipes do campeonato brasileiro. Onde o Vasco morreu com 3 volantes dentro de campo, seu Luxemburgo. Uma vergonha. E o ataque do CSA só fez 21 gols. O saldo de gols do CSA é menos 23. Uma equipe que vem de uma derrota de 2-1 para o Grêmio na 18ª colocação no Campeonato Brasileiro. Se jogar como time pequeno, a gente vai cobrar aqui. Vamos começar a ter consciência de que Vasco é Vasco. Não importa se esses jogadores têm ou não têm condição. Eu citei aqui o ano de 1984, quando o Vasco foi prejudicado pela arbitragem num jogo envolvendo o CSA. A escalação do Vasco foi Roberto Costa, Ivan, Daniel Gonzalez, Edevaldo e Ayrton. No meio campo, Arthurzinho, Pires, Giovani, Marquinho, Mauricinho e Dinamite. Esse time do Vasco tinha algumas qualidades, mas estava longe de ser o maior time que o Vasco teve ao decorrer da sua história. Mas jogador entrava dentro de campo e honrava. Ainda mais quando o Vasco usava essa camisa preta aqui, ó. Adversário cagava quando jogava com o Vasco. Principalmente São Januário. Esses 2 últimos meses é para esquecer de futebol do Vasco. E tem que ser cobrado sim. Nada justifica essas atuações pífias do Vasco. Então eu espero que o Vasco vença essa partida. Não vou aceitar empate. Tem que vencer. Lugar do Vasco é lá na Copa Sul-Americana. E esse discurso nojento, bunda mole do Luxemburgo, eu vou enfatizar todos os vídeos que eu fizer. Brigar para não cair é o cacete.
Aqui no mínimo é Copa Sul-Americana, porque gigantes como o Vasco da Gama, não interessa se faltou planejamento ou não, isso não é problema meu. Já que faltou, esses caras têm que correr e justificar o fato de usar a camisa Cruz Maltina. E é isso, é isso. Quem não pensa desse jeito, me desculpe, ou é rubro-negro ou é Nutella. E aqui a gente é muito raiz e o sentimento, ele não vai parar. Então estamos juntos, meus amigos. Esse foi o vídeo aí, o recado. Seu técnico Vanderlei Luxemburgo, você tinha que pegar esse vídeo aqui e colocar lá de preleção para os atletas do Vasco ver. Porque você, porra, só desfaz do time do Vasco, porra. Dos caras. Demorou a desandar esse time do Vasco. Então é isso, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.